Capítulo 15, versículos 11 a 14, é muito conhecida essa história. Mas eu quero falar para vocês aquilo que o Senhor ministrou de ontem para hoje, na minha vida. Lucas 15, de 11 a 14. Amém? Todos acharam? Amém. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Pai, nós te pedimos que o teu Espírito continue falando conosco, e que nós possamos, ó Deus, ter uma visão do reino, segundo o Senhor quer que nós tenhamos. Em nome de Jesus, fala em cada coração. Amém. Eu quero falar hoje, queridos, de um pai perseverante. Um pai que luta até ver os filhos juntos. Um pai que ama, independente das circunstâncias. E quando a gente está no encontro, a gente se emociona, porque tudo ali é muito propício a isso. Você se separa para isso. Mas sabe o que é muito gostoso também? Você se emocionar quando abre a palavra de Deus. E sem esforço de nada, o Senhor começa a falar conosco. A gente se emociona de ver que Jesus nos ama de uma tal maneira, de uma postura tão diferente de qualquer pessoa, que Ele nos ama ao ponto de querer morar em nós. Hoje eu estava falando com as mulheres na hora do batismo com o Espírito Santo, que Jesus, quando foi explicar para os discípulos, ele disse para eles: olha, é muito importante que eu vá. Aliás, é bom que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. E os discípulos ficaram sem entender. Disse: mas Senhor, o Senhor está conosco. Eu já vi o Senhor fazer tantos milagres. Eu já vi o Senhor curando, libertando. E estar perto do Senhor é paz, é alegria, é segurança, é certeza de que as coisas vão acontecer. Não vai não. Mas Jesus disse: olha, se eu não for, o Consolador não virá. E eu fiz uma pergunta para ela, e vou fazer para vocês. Se você está perto de alguém que te traz alegria, que te traz sustento, que te dá firmeza, que te dá segurança, você vai querer trocar essa pessoa por outro? Vai? Os discípulos também não queriam. Mas Jesus mostrou para eles que ter Jesus no meio deles era uma coisa, mas ter Jesus dentro deles era outra coisa. E o Espírito Santo é Jesus em nós. Jesus no corpo físico, ele não podia estar presente em todos os lugares. Jesus no corpo espiritual está em todos os lugares. E aonde ele for chamado. E esse pai, querido, agora se vê diante de uma situação que o filho chega para ele e diz: pai, eu quero aquilo que é meu. Eu quero administrar a minha renda. Eu quero fazer tudo do meu jeito. Aquele filho não queria esperar pelo direito de usufruir a herança, de assumir os negócios familiares num tempo de normalidade. O pai não precisava morrer, não.
Os pais vão envelhecendo, passam para os filhos. Quem tem empresa vai colocando os filhos. Mesmo se você não tem empresa, fazenda, bens o que você tiver, até uma casa que você tem, você já passa para os filhos, para que eles tomem conta. Mas esse filho achou que poderia fazer dessa forma. E, queridos, eu fiquei pensando, é o olhar daquele pai. E eu queria que você entendesse isso como Deus olhando para nós. O olhar daquele pai olhando para aquele filho, chegando para ele, pedindo a herança dele, e o pai olhando para ele, pensando, esse é meu filho. O pai sonha com o crescimento do filho, projeta planos para que o filho amadureça, mas o filho escolhe viver do seu próprio jeito. O pai ficou sabendo dos erros e acertos daquele filho que escolheu outro caminho. Mas eu fico imaginando um pai, numa janela, olhando para o caminho que dá entrada para a casa dele, pensando, Deus, é meu filho. Vocês estão entendendo, querido? O que isso quer dizer? Um pai que nos ama e que olha para nós e sabe dos nossos erros, dos nossos acertos, de tudo que passa dentro da nossa mente, dos nossos sonhos. Esse pai, Deus Pai, Criador de todas as coisas, ele nos conhece. E quando ele olha para nós, ele vê o Filho Jesus. Ele não nos vê. Ele vê o Filho. Por isso que a cada dia ele nos dá uma oportunidade, porque ele olha e fala, é meu filho. É meu filho. E eu preciso que ele volte. Eu preciso que ele enxergue o caminho de volta. No encontro nós enxergamos o caminho de volta, não é isso? E precisamos permanecer. Mas, queridos, o pai olha essa distância, o filho está lá fazendo tudo o que ele acha que é bom e do melhor. E o pai está em casa, chegando diante de Deus e falando, Deus é meu filho. E o filho está lá desperdiçando tudo e o pai está preparando a casa. Reforma o quarto desse filho. Põe uma nova mobília. Põe aquele perfume agradável dentro de casa. Prepara a ceia. Coloca uma roupa nova em cima da cama. Separa um calçado especial. E reserva algo especial e de valor para esse filho, uma joia, um anel. Esse filho nem sabe o que esse pai está preparando. Ele está lá gastando tudo. E o pai está do lado de cá chorando, orando, perseverando e dizendo, Senhor, é meu filho. Quantos pais que estão aqui hoje, que o filho resolveu viver uma vida de maneira livre. Você, filho, escolheu viver uma vida de maneira pessoal. Acha que pode fazer tudo do seu jeito. E acha que pode escolher o seu caminho, o seu destino. Seu pai continua dizendo para Deus, é meu filho. Você pode ter escolhido o caminho de droga, o caminho de prostituição, o caminho de roubo, o caminho da incredulidade, o caminho do nada a ver, o caminho de conquistas materiais. E o seu pai está dizendo para Deus, é meu filho. Tem misericórdia. É meu filho. Não pode ficar do jeito que está. E ele vai intercedendo, ele vai pedindo, Senhor, uma hora eu vou ver no final dessa estrada esse filho voltando. Não sei que hora, mas eu sei que está nas suas mãos. E das tuas mãos eu sei que virá uma solução eterna. Eu sei que o Senhor cuida. Queridos,
Imagina um pai com saudade de um filho. Na hora que ele vê esse filho, porque o pai conhece o andar de um filho, ele pode até botar uma roupa diferente, mas o jeitinho de andar o pai conhece. E de longe, esse pai já está sonhando com o cheiro desse filho, sonhando com o assunto da conversa que ele vai ter com esse filho. Na hora que meu filho chegar, eu vou contar para ele as novidades, eu vou falar tudo que está acontecendo, tudo que eu planejei, eu vou contar para esse filho. Ele imagina contando todas as novidades. Para ele, esse filho continua tendo os mesmos direitos, como se nunca tivesse saído de casa. O filho pegou a herança e foi embora. Mas o pai olha para aquele filho e coloca ele no mesmo direito, como se ele nunca tivesse gastado um centavo. É assim que Deus olha para nós.